Este mundo tá dá medo, tá dá medo, tá dá medo, tá dá medo. Este tempo dá medo, tá dá medo, tá dá medo, tá dá medo. Este tempo dá medo, tá dá medo, tá dá medo, oh, tá dá medo. Na sociedade, ou no meu país, Angola, ué. As coisas só estão. Shalom, PPDG. A paz do Senhor, povo de Deus. Seja louvado nosso Deus pela oportunidade que nos concedeu. E você que teve tempo de nos acompanhar. Queremos falar o tema de hoje que Deus colocou no meu coração para nós compartilharmos. É a oração. Eu quero que vamos ler rapidamente o versículo bíblico. Estamos no livro de 1 Tessalonicenses. Chapitre 5, verset 17. Capítulo 5, no versículo 17. É um versículo mais curto da Bíblia, mas pela ajuda do Espírito Santo, ele vai nos ajudar para nós explicar bem. A leitura em nome de Jesus Cristo. Priez sans cesse. Ore sem parar. La prière, a oração, é uma conversa do homem com o Criador. Mas há dois facteurs, tem dois fatores que podem permitir se o indivíduo complementar esses fatores, ele vai conseguir dialogar bem com Deus. Por isso quero falar acerca da fé. É o primeiro fator. É o primeiro elemento. É o primeiro elemento. O primeiro passo na oração. A Bíblia me mostra assim. Todo que aconchega-se a Deus, il faut croire premièrement tem que acreditar, primeira coisa, que Deus existe. Dentro da oração, antes de começar a orar, primeira coisa, tem que ter a fé. O que vai fazer na tua oração, prosternation peut-être, ao invés de prosternar-se, prière adoration, ou uma oração de prière adoração, autorité, de autoridade, nossa prière. Toda forma de orar, ou todo tipo de oração que pode fazer, il faut premièrement, primeiro tem que acreditar que Deus está me ouvindo. Tenha confiança com Deus. O que estou aqui a fazer, Deus está a ouvir. É o primeiro factor. La foi dans la prière. A fé na oração. Sans la foi, sem a fé, a pessoa não vai orar bem. On a parlé de deuxième facteur na prière. O segundo factor na oração, como é uma conversa da pessoa com Deus, la sainteté, a santidade. Mais la Bible déclare, amado, a Bíblia declara, oração de um pecador só faz ruído no ouvido de Deus. Por isso vai ver que Moisés, ele estava aproximar perante a Deus. Deus lhe obriga a tirar a primeira coisa as sandálias. Ao sinal da santidade. Deus que é santo. É impossível aproximar a Deus no estado de pecado. Il faut reconnaître premièrement. Primeiro tem que reconhecer os pecados. E assim vai aproximar a Deus. Para que Deus vai te responder. Que Deus te faz de graça. Tenha fé na tua oração. Deus te faz a graça. Viva a santidade na tua oração. Se você complementar os dois fatores, orarás bem em toda a forma de oração que vai fazer. Por isso eu quero falar dois níveis dentro da oração da pessoa que vai nos ajudar mais na vida cristã que vivemos hoje. Sabias que a oração é uma vida mesmo que estamos a viver? Por isso, orar sem parar.
oração jusqu'à l'éternité. é uma até na eternidade. On a parlé sur niveau de prière. Eu queria falar nível de oração. Premier niveau de prière ya mutu. Primeiro nível da oração da pessoa. Tango kangi misu. Quando você fechou os olhos, onde você estiver, primeira coisa, a pessoa tem que orar no nível da sua alma. Davi vai falar uma coisa. No Salmo, no seu capítulo 103, versículo 3. Mon âme, a minha alma, loue l'Éternel. Louva o Senhor. N'oublie jamais não esquece de ses bienfaits. Das boas coisas que ele fez. A pessoa tem que começar a primeira coisa a orar na alma. A alma é o centro da faculdade da pessoa. A alma onde todas as emoções estão sentadas. Quando uma pessoa fecha os olhos, ele vai orar. Comme ça, e assim vai começar a orar a Deus. Como é uma conversa. Explicar a Deus. Desejo as coisas que chegam na vida dele. O indivíduo explicará a Deus. O que ele está sentindo. Outro está a orar para o casamento. Outro está a orar porque há muita luta na vida. Outro está a orar porque quer uma bênção. Quando você está a começar a orar, como a alma está onde está o pensamento, você vai exprimir segundo o sentimento ou pensamento que você tem perante a Deus. É muito bom, mas não termina até ali, porque a oração é feita na alma. A pessoa pode esquecer outras coisas. No momento da oração, acontece. Terminaste a oração, vai se arrepender. Eu deveria falar isso. Eu deveria pedir isso. Por que você esqueceu? Porque estás no nível da alma. A alma esquece. Davi disse que a minha alma não esquece. Por isso eu quero te levar, amado. Tem que orar muito bem na tua vida. Quando estás orando no nível da alma, o tempo até pode terminar ali. Porque no nível da alma, você vai orar segundo o tempo. Vai orar como o corpo está fraco e é muito forte. Vou orar um bom tempo. Você vai terminar a oração. Porque a fraqueza tem capacidade dentro do teu corpo. Mas eu quero pedir a você que muda a atitude, mudar a forma de orar, você saber como orar. Este é o segundo nível, que estão a levar meu filho de Deus, que estão nos acompanhar, que perderam a vida de oração, que não ora mais bem. Está em um nível do espírito. La prière, a oração que se fez no espírito, com a oração que está se fazendo na alma. Amado ao Senhor, é muito bom. O apóstolo está nos mostrar. É muito bom, amado. O indivíduo ora no espírito. Pourquoi par l'esprit? Por que tem que orar no espírito? Parce que l'esprit de Dieu, porque o espírito de Deus, communique, ele comunica dans notre esprit, no nosso espírito, des choses cachées, as coisas escondidas. Toda pessoa que ora no espírito é a pessoa que ora na vontade de Deus. O indivíduo que ora no espírito, o Espírito Santo vai comunicar dentro do teu espírito coisas oculto que não sabe, coisas que não pediu. O Espírito Santo vai levar na dimensão, na longueur, na durée, no tempo que vai levar, que vai demorar até o corpo não vai conseguir levar. É bom orar no espírito. Você vai ver o espírito
Et même Jésus. Levou Jesus. Na désert pour nous sambela. No deserto para orar. Comme ça Jésus a commis qu'on prier. E aí Jesus começou a orar. Et puis c'est tamoula y a prière. Ele deu tempo elevado para a 40 jours. 40 dias. Parce que Zaki a même qui na kolana molimo santo. Porque ele foi levado no Espírito Santo. Donc Seigneur faut même na Saint-Esprit. Você tem que ser levado no Espírito Pour Santo. sambela pe malamu. Para você orar também muito tempo. Tango jida bali ko sambela pendant 40 jours 40 nuits. Enquanto que ele orava 40 dias, 40 noites. Biblia na ngete singa be pasteur. A Bíblia me mostra assim, pastor. Jésus a lembi. Jesus fraqueceu. Tango Jésus a lembi. Quando estava se enfraquecendo. Toto e lembi. O corpo estava cansado. Satan ko takeye. Então veio ele atacar. Aí na ba besoin. Vem com mais à vontade. Oh Jésus bale ko luka moment wana. Jesus estava procurando aquele momento. Comme ça. E ali. L'esprit lembakate. O espírito que não enfraquece. Et prier. E oração. Et sambeli contre le diable. Orou contra o diabo. Comme ça Jésus a longaki. E Jesus venceu. So que Jésus a longaki diable. Se Jesus venceu o diabo. Parce que même maman qui na esprit. Porque foi levado no espírito. La Bible dit biso boye. A Bíblia nos falou assim. L'esprit de l'Éternel. O espírito do Senhor est bien disposé. Está bem colocado. Mais la chair. Mas a carne est trop faible. É muito fraca. Yango poko mama kasi. Para ter a força. Et sengeli. É bom. Il faut prier no esprit. Tem que orar no espírito. Bolimo santo na Nzambe. O santo de Deus. Akoplakisa yo. Ele vai te mostrar. Akopesa yo. Ele vai te dar. Ba sujet. O sujeito. Akolakisa yo. Ele mostrará. Makambu. As coisas. Même tango ta Nzambe. Même quando Deus. Na mkanda na Jérémie. No livro de Jeremias. 33:3. 33:3. Zamba lobi boye. Deus disse assim. Invoque-moi. Clama a mim. Invoca, vou responder. Réponse ya Nzambe. A resposta de Deus. Eza par rapport à invocation ya mutu. É segundo a invocação da pessoa. God. Réponse ya Nzambe. A resposta de Deus. Eza par rapport à preocupação ya mutu. É segundo a preocupação da pessoa. Réponse ya Nzambe. A resposta de Deus. Eza par rapport é segundo ya makambo mutu asengi. Aquilo que Deus a pessoa pediu. Mas Nzamba bakisa biboye. Mas Deus disse o seguinte. Pena ko bakisela yo. Diz, eu vou acrescentar. Makambo ya minene. Grande coisas. Makambo yo yebite. As coisas que você não conhece. Então tango Nzambe. Quando Deus akopesa mutu. Vai dar pessoa. Makambo ya yebite. O que ele não sabe. Makambo ya sengite. O que ele não pediu. Mas só que muta côté no esprit. Se o indivíduo entrar no espírito. Azo prier. Ele está a orar. L'esprit de Dieu. O espírito de Deus. Ako communiquer na mutu. Vai comunicar na pessoa. Makambo ya yebite. As coisas que ele não sabe. Makambo ya sengite. O que ele não pediu. Eza malamu bem do Seigneur. É bom amar o Senhor. Oba ko sambla kan esprit. Saiba orar no espírito. Ko esprit en Nzambe. Que o espírito de Deus. Akopesa o batan. Ele dará o tempo. Na ko beloko mo ipali bota Nzambe. Para fazer uma coisa no povo de Deus. Webi pourquoi ba disciple ya Jésus ba kokai ko chasser ba démonter. Saiba que os discípulos de Jesus não sabiam expulsar os demônios. Pourquoi ba disciple ya Jésus? Porque os discípulos ba de Jesus. Ba kokai ko prier na mukana Matthieu chapitre 17 verset 21. Não conseguia orar no livro de Mateus 17:21. Pourquoi ba disciple ba ko pousser milimo mabete? Por que não conseguiam expulsar o espírito maligno? Tango Jesus a poussani. Quando Cristo aproximou. Ele respondeu assim nos seus discípulos. Mais cet genre de démons. Esse tipo de demônio ne sort que par la prière et par les jeûnes. Não sai se não for na oração e jejum. Mais les disciples ont prié. Mas os discípulos oravam. Pourquoi Jésus a répété ce genre de démons ne sont que par la prière? Falou que esse tipo de demônios só sai na oração e jejum. Mais na comprendre-le comment quoi? Eu entendi uma coisa. Les disciples de Christ. Os discípulos de Cristo. Pas na vie de prière. Não tinham ainda vida de oração. Parce que le jour où Christ est maki bango na prière. Porque no dia que Jesus levou no monte para orar. Eles se enfraqueceram. Dormiram. Christ a koebisa bango boye. Jesus disse assim. Bo sambela nanga. Ora pelo menos comigo uma hora. Pelo menos uma hora. Christ a minimisé 1 heure de temps. Ah, Jesus ele minimizou uma hora de tempo. Mais mas os discípulos não conseguiram orar na Jesus com Jesus pendant 1 heure de temps. Pelo menos durante uma hora. E Jesus que minimizou. Agora me pergunto. Est-ce que Christ será que Cristo combien de heures? Ele orava quantas horas? Oh, gloire à Jésus. Glória a Jesus. Saint-Esprit. Cada vez que você é levado no Espírito Santo. Par l'Esprit. Quando você ora no Espírito. Você até pode esquecer o tempo. E arriver lá no Seigneur. E já me aconteceu a do Senhor. Eu comecei a orar no monte durante comecei a 0 horas. 5 heures. Até 5 horas. A vontade de havia de orar. Eu entendi o Espírito está dentro de mim.
Esprit Saint Nzambe. Deixa que o Espírito Santo de Apesa Deus opose que te dá akosambela. vontade de orar. Esprit Saint Nzambe. Espírito Santo de A Deus communiquer yo. que comunica dentro de Makambo ti. mayele no ekokite. Coisa que a tua sabedoria não consegue L'Esprit fazer. Saint Nzambe. Espírito Santo A de Deus communiquer yo. que venha comunicar Ala kisolo lenge ni akodore malam. para mostrar como você pode Na adorar. comprendre mutu ako prier en esprit. Eu entendi, a pessoa que vai orar no Espírito, Asa un vrai adorateur. ele é o verdadeiro adorador. Parce que Dieu cherche des vrais adorateurs. Porque Deus procura o verdadeiro On va adorador adorer en esprit. que vai adorar no Espírito. Bien de le Seigneur. Amado ao Senhor, Luka o changer. procura mudar Flo lenge no kosambe. a forma e tempo Lié pe como orar. lié E akosambela. o lugar onde você vai orar. Bisika no sambelaka. Aonde você ora. Okoye koza na tante. Você pode ser que não tenha tempo, Oui parce que na travaillaka. porque trabalhei. Mais na ba moment ya temps libre wana musala. Naquele tempo livre que você tem, Créer atmosphère ya prière. cria um lugar para orar. Ceux qui na bana bazo déranger yo. Se as crianças te incomodam Na ndaku. na tua casa, Tika bana balala. deixa a criança dormir. Yo na butu sambela. À noite você ora. Ceux qui na ndaku zo simba te. Enquanto tá dando certo, Déplacer. desloca. Luka sika moko ya secret. Procura um lugar no segredo. Yo na nzambe na secret. Ora, fala com Deus no lugar no Ko segredo. bana ko prier. Para você orar. Et puis moto so prier kana secret. Sabe todo mundo que ora no segredo? Aluka nzambe na secret. Ele procura Deus no lugar Zamba bomoi. Deus do céu. Amimoni saka. Ele se aparece Na via moto na wana. frente daquela Na pessoa, public. no público. Ya kotika nzambe. Deixa que Deus, Ya ba secret zo luka. nos segredos, Amimonisa. que ele aparece Na bomoi na yo. num bom lugar Na na tua kombo na vida. Yesu Em Masiya. nome de Jesus Cristo. Prier en esprit. Ora no Espírito. Prier en esprit. Ora no Espírito. Mokolo moko nazaki na retraite. Um dia eu estava no retiro, Na lembi. eu estava fraco. Sœur moi côté église. Uma irmã entrou na igreja. Aí na mwana na problème ya maladie. Vem com uma criança que tem um problema de Na doença. momana bandi ko sambela pona mwana wana. Enquanto eu orava para a criança, Esprit bandi ko talisa ngai. o Espírito começou a me mostrar. Et déjà kaka mwana te. Não é somente a Mais na criança, likolo ya sœur. também na perna da Aza irmã malade. tem doença. Abwakele mbasu na musala. Lhe tiraram tala no trabalho. Mais ya meme linga kaya mwana. Ele vem com o caso da criança. Di mais Seigneur. Eu disse, Na bandi Senhor. ko sambela pona mbasu. Comecei a orar para um baço. Na tunie. Eu perguntei a ela, Sœur, irmã, est-ce que ozo sentir likolo ndenge nini? está sentindo como na perna? Oui papa oza na raison. Tem razão, pai. Likolo ikolisa na nga pasi A makasi. perna está me doendo esse Mais dia. pourquoi bisaki ngai Por te? que não me falaste? Oya banda komitunza parce que mwana. Porque ele estava preocupada com a Mais il criança. faut comprendre. Eu entendi uma L'esprit coisa. de Dieu O Espírito de a Deus communiquer está a na comunicar kati ya vie ya mutu. na vida da pessoa Makambo oyo as coisas o moto alobi nanu te. que a pessoa não falou ainda. Toza na kati na studio. Estamos dentro de uma plateia. Azokoka komona belema nini eza na kati awa. Estou a ver muito instrumento que está dentro Mais aqui. makambo eza libanda ya studio O oyo. que está fora dessas coisas, Nakoka komona yango te. não vou conseguir de ver. Nakoka deux étapes, deux niveaux ya prière. Mas estou explicar dois tipos de oração. Moto azo prier na esprit na niveau ya âme. Quem está orando no nível da alma, Azokoka mutu na kati ya ndako ya kokangama. ele está como numa casa fechada. Azomona tous les belema eza na kati na ndako. Ele vê todo instrumento e o meio que está dentro dessa Mais oyo eza casa. libanda azokoka komona yango O que te. está fora não consegue de Mais ver. moment kosamba na esprit Quando vais orar no Espírito, akopermettre yo o Espírito vai te permitir omona biloko eza libanda ndako quel que soit mire eza barrière. ver as coisas que mesmo que a parede está fechada. Tika nzambe Deixa que Deus asala yo ngolu que faça graça, apesa yo apeti que te dá vontade ya kosambela de orar po yeba komona malamu. para você ver bem as coisas. Kosambela eza malamu. Orar é bom, papá. Kosambela eza malamu. Orar é muita coisa Soko boa. tali vie ya Jésus Se você vê a vida de Jesus, okomprendre azalaki moto ya losambo. vai ver que era um homem de oração. Soki Jésus atake notre modèle Se Jesus como nosso modelo, alingaki mingi vie ya prière ele amou bastante a vida de oração. atako avamata atambola likolo ya mer. Mesmo antes de andar em cima do mar. Bible etesinga boye pa pasteur. A Bíblia me explicou assim, pastor. Jésus akitaki badisciple mpa kende koprier. Jesus levou os discípulos de lado para ir orar. Ntango awuti kosambela nde amati likolo ya mer. Ele, quando acabou de orar, subiu em cima das águas. Donc prière en esprit Quer dizer, a oração no Espírito eproduisaka miracle. produz milagre. Prière en esprit Oração no Espírito ebanda koproduire miracle na kati ya que bomo venha na yo. produzir milagre na sua vida. Tika nzambe ya bomoi. Deixa que Deus vive, Tika lolo efunguma mpo na que yo. o céu esteja aberto contigo. Ozanga maloba kosambela E te. não falta coisa para orar. Ozalaka na vie de prière. E tenha vida de oração. eloko esalaki bien aimé du Seigneur O que fez chamada ao Senhor mpo serpent para que serpente, abima soit Paul para sair, para morder parce que Paulo. batiaki likoni na moto Porque colocaram a lenha no fogo. na malili bien aimé
aí na frio, na tua casa, se na verdade, via prière exatée, na uma vida de oração, Satan, le diable, o diabo Satanás, os demônios, bandoki, os feiticeiros, vão trabalhar muito na tua casa. Jesus a percebido seu pouvoir. Jesus me deu poder. Bien sûr. Mesmo. Mas muita gente pouvoir en pratique. Não consegue colocar esse poder em prática. Não estão conseguindo orar para os doentes curados. É que chegou os discípulos. Não conseguiam expulsar o espírito maligno. Porque não amavam a vida de oração. Não queriam sacrifício. Cada vez que Jesus levava no monte para o sacrifício, eles vão descansar. Quando Jesus vai jejuar, eles não queriam jejuar. Filho de Deus, prepara bem a sua agenda. A tua agenda de casa, coloca dia privé particular prière de oração. Coloca dia privé particular de oração. Coloca dia particular de jejum e oração. Comme ça, e ali você viverá a mão de Deus. Eu quero que vou orar para você que está nos acompanhando. Que Deus te dá vontade de orar. Quando você começou a vida cristã, estava a orar. E hoje estás fraco. O problema é o pecado. Vamos orar a Deus. Que te dá mais a força. Fecha teus olhos onde você está. Você está acompanhando esse vídeo. Pega a tua mão direita. Coloca no coração. Deus vai comunicar onction de oração na tua vida. Oremos assim no Jesus Cristo. Dans le nom puissant de Jésus. Em nome de Jesus Cristo. Oremos assim no Deus. Abre o seu Pai da glória. E todos os irmãos que estão nos acompanhando. O espírito de oração que entra na sua vida. E aí Deus vai expulsar o espírito de Satanás que coloca fraqueza na vida das pessoas. Vai longe. Vai longe. Eu quero que ele sobe um nível. Se você orava durante 1 hora, sobe um nível de oração. Não termina só na 1 hora. Ora pelo menos 2 horas. 3 horas de tempo. Mas acompanhado com a santidade. E levanta, vai ver a mão de Deus. Deus que te abençoa. Em nome de Jesus Cristo. Aplaudimos forte mais Jesus Cristo. Glória ao Senhor.